Olá pessoal, voltando aqui de novo, certo, para a nossa aula. A aula de hoje é sobre números inteiros, certo? Essa aula é para alunos do 7º ano, certo? No caso está sendo a nossa primeira aula, eu gravei uma outra aula para os alunos do 6º, essa é agora para os alunos do 7º ano, certo? Essa aula também é uma revisão, tá certo? Para a gente relembrar um pouquinho o que a gente falou sobre números inteiros. Tá certo? A primeira coisa que a gente tem que saber é o que é número inteiro. O que a gente chama de número inteiro? Imagine que a gente está numa sala de aula, certo? A sua sala de aula, a sua turma. E na sua turma, o que compõe a turma? Quais são os integrantes do grupo que compõem a sua turma? São os meninos e as meninas que tem dentro da sala de aula. Tá certo? O conjunto dos números inteiros é o quê? É aquele conjunto que nós temos os números positivos e negativos, certo? Para a gente entender o que são números positivos e negativos, eu fiz aqui dois desenhos, tá certo? Esse desenho aqui, que ele está tentando representar um iglu, aquela casa dos esquimós, e aqui uma palmeira, certo? Aquelas que a gente vê quando a gente vai para a praia, tá certo? Imagine o seguinte, imagine que eu estou aqui em Natal, tá certo? E aí, eu estou na praia ali, tomando uma sombra, e eu ligo para um amigo meu, certo? Que ele está morando lá no Polo Norte, certo? E aí, eu conversando com ele pelo telefone, eu digo, olha, aqui em Natal, certo? Tá 30 graus, certo? Então, aqui tá 30 graus, certo? Esse meu amigo está lá no Polo Sul, ele também responde, aqui também está fazendo 30 graus, tá certo? Aí a minha pergunta é, qual a diferença desses 30 graus daqui para os 30 graus daqui? O número é o mesmo, 30 graus. O problema é que aqui, certo? No Rio Grande do Norte, certo? A gente tem uma temperatura de 30 graus acima de zero, tá certo? A gente tem lá o número zero, que seria o valor, a temperatura que a água congela, certo? Acima desse valor, a gente está a 30 graus acima desse valor. Esse meu amigo que ele estaria lá no Polo Sul, certo? Ele também está a 30 graus, só que lá é muito frio. Esses 30 graus, eles não estariam acima de zero, eles estariam abaixo de zero. Você tem um zero aqui, ó. Ele está bem aqui embaixo, que seria o 30 graus. Tá certo? Então, só para a gente diferenciar, número inteiro é o quê? É um conjunto de números que ele compõe, né? Dentro desse conjunto de números, a gente tem os números positivos e negativos. O que é um número positivo? É um número que está acima de zero. Tá certo? É uma temperatura positiva. Certo? Por exemplo, 30 graus, está fazendo 30 graus de temperatura aqui no Rio Grande do Norte. Está calor, está acima de zero. 30 graus negativos, seria um número negativo, seria o quê? Seria uma temperatura que está abaixo de zero. Certo? E é assim que a gente consegue diferenciar os números positivos dos negativos. Os que estão acima de zero dos que estão abaixo de zero. Ok? Professor, e por que tem esse sinalzinho de menos aí na frente dos números negativos? É o seguinte, toda vez que você for escrever um número, certo? Um número inteiro, você tem que diferenciar, porque são diferentes. Esse 30 aqui não é o mesmo que esse 30 aqui. Esse daqui está indicando que é 30 acima de zero e esse 30 abaixo de zero. Para a gente não escrever sempre 30 positivo e 30 negativo, certo? A gente não precisa ficar escrevendo sempre 30 positivo e 30 negativo. O que a gente faz? A gente coloca um sinal, tá certo? Então, no número positivo, a gente coloca ou o sinal de mais, ou a gente deixa sem sinal, tanto faz, vale, né, deixar com o sinal de mais ou deixar sem o sinal. Mas no número negativo, a gente sempre tem que colocar o quê? Um sinalzinho de menos para diferenciar, tá certo? Então, toda vez que eu olhar em algum lugar e tiver um sinal de
menos na frente do número, eu sei que esse valor ele vai ser o quê? Ele vai ser negativo. Tá certo? Se lá onde eu estiver lendo no livro, tiver escrito que a temperatura é negativa, eu já sei que ela está abaixo de zero. Se vier com esse sinal, eu sei que ele é abaixo de zero. Tá certo? E se for um número positivo, ele pode vir tanto com o sinal, quando não. Tá certo? Então, o jeito mais fácil da gente entender um número inteiro é quando a gente fala de temperatura. Só que existem outras situações que os números inteiros aparecem, certo? Um que que eu costumo usar bastante na sala de aula, que vocês conseguem entender melhor, é quando você tem dinheiro sobrando, que a gente chama de saldo positivo. Certo? Quando a gente tem dinheiro sobrando, saldo positivo. E quando a gente está devendo alguma coisa, tá certo? Que é o saldo negativo. Certo? Então o que seria o saldo positivo? Dinheiro que eu tenho sobrando. Certo? Estou aqui com 50 reais no meu bolso. Certo? Um exemplo, não estou sem nenhum centavo. Mas faz de conta que eu tenho 50 reais no meu bolso, já paguei todas as minhas contas, está sobrando. Então esse dinheiro eu considero um saldo positivo. Certo? Eu tenho uma conta, né, eu tenho uma dívida que eu preciso pagar, eu pedi dinheiro emprestado para alguém, eu preciso pagar essa dívida com essa pessoa. Então esse valor que eu devo, eu posso considerar ele como um saldo negativo. Tá certo? Então, além da temperatura que a gente consegue comparar entre positivo e negativo, quando a gente fala de temperatura, a gente pode considerar também como saldo, né? Quando sobra dinheiro, você considera como saldo positivo, é um número positivo. Quando você deve dinheiro para alguém, a gente chama de saldo negativo, né? Seria um valor que você precisa repor, tá certo? E se você não deve nem sobra dinheiro, aí você tem zero, né? Nem você tem um saldo negativo, nem um saldo positivo. Tá certo? Além disso, né? Outra coisa que nós falamos também quando a gente viu sobre números inteiros é a reta numérica. Tá certo? A reta numérica seria uma representação como essa. Ok? Que aqui a gente dispõe sobre ela os números positivos e negativos. Os números positivos, eles ficam, né, à direita, certo? No centro sempre fica o número 0. À direita ficam os números positivos. À esquerda ficam os números negativos. Tá certo? Então, reta numérica é uma reta que a gente dispõe sobre ela os números, né, inteiros. Sempre no meio fica o número 0. À direita ficam os números positivos. À esquerda ficam os números negativos. Ok? Quando a gente fala de reta numérica, a gente tem que ter a compreensão de quando um número é maior que outro ou menor, tá certo? Quando o número é positivo é fácil, a gente já sabe disso dos anos que a gente já estudou, dos anos anteriores. Então, por exemplo, se eu pegar aqui dois números, né? Se eu pegar o 7 e o 3, fazer pergunta para qualquer pessoa, qual dos dois é maior, o 3 ou o 7? Não vai me responder não, o 7 é maior do que o 3, tá certo? Isso aí a gente já aprendeu. Agora muita gente confunde quando a gente está do lado de cá, certo? Quando a gente está do lado de cá, muito aluno se atrapalha para descobrir qual é o maior número, certo? Por exemplo, aqui, qual dos dois é o maior número? É o 3, menos 3 ou menos 7? Para você não errar, você pensa no seguinte: qual lugar é o mais frio? É o lugar onde está fazendo menos 3, onde está fazendo menos 7? Qual o lugar mais frio? Onde está fazendo menos 3 ou menos 7? O lugar onde está fazendo mais frio, a temperatura é menor, lembre-se bem disso, a temperatura é menor, é no menos 7. Então, o número menos 7 é menor do que o menos 3, tá certo? Temperatura menor, mais frio,
Então, esse número aqui representa um valor menor do que esse. Sempre que a temperatura for maior, consequentemente, o número representa um valor maior. Aqui é menos 3. Se aqui está fazendo menos 3 e aqui está fazendo menos 7, aqui é mais quente que aqui. Então, aqui, o valor numérico aqui é maior do que esse daqui. Tá certo? Então, muito cuidado quando se perguntar, por exemplo, entre dois valores negativos, qual dos dois é o menor. O menor é o que está sempre mais afastado do zero. Tá certo? Você tem o zero aqui. Se o 3 está aqui, o 7 está aqui, qual dos dois está mais afastado do zero? O 7. Se ele está mais afastado, ele é o menor. Sempre é o que está mais afastado do zero. Contrário dos positivos. Nos positivos, o que está mais afastado do zero é o maior. Tá certo? Então tem essa diferença quando a gente fala do número negativo para um número positivo. Certo? Muito cuidado, porque muita gente erra quando vai fazer essa verificação, certo? De quem é o menor, quem é o maior dos dois, tá certo? E se tiver um número negativo e você estiver comparando com um número positivo, sempre um número positivo ele vai ser maior do que um número negativo, ok? E também quando a gente falou sobre números inteiros, a gente falou sobre o módulo de um número. O que é um módulo de um número? Módulo de um número. O que é um módulo? O módulo nada mais é do que a distância do número até o zero. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber que é um módulo, como é a representação do módulo? O módulo de um número a gente representa por ele entre dois tracinhos verticais. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber o módulo de 3, como é que eu faço para calcular, para descobrir o módulo de 3? O módulo vai ser a distância do número até o zero. Então, a distância do 3 até o zero, eu vou contar. 1, 2, 3. Qual é o módulo de 3? 3. 3 unidades. Certo? A distância dele é o 3. Quero saber o módulo de 7. Módulo de 7. Vai ser quem? Vai ser a distância do 7 até o zero. Do 0 ao 7. Então, aqui eu venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual a distância do 0 ao 7? O próprio 7. E se o número for negativo? Qual é o módulo de um número negativo? Digamos, menos 4. Módulo de menos 4. Qual é o módulo de menos 4? Do mesmo jeito que a gente fez para os positivos, a gente faz para os negativos. Vai ser a distância do menos 4 até o 0. Com a distância do menos 4 até o 0, 1, 2, 3, 4. Qual a distância do menos 4 para o 0? 4 unidades. Então, o módulo de menos 4 também é 4. Cuidado, tem gente que coloca o sinal. Módulo é a distância. A gente não usa o sinal, aqui vai ser 4. Sem o sinal. Certo? Módulo de menos 6. Módulo de menos 6. É a distância do menos 6 ao 0. Qual a distância do menos 6 ao 0? 2, 3, 4, 5, 6. Então, o módulo de menos 6 é o 6. Certo? Para não esquecer nunca o módulo. Se o número for positivo, é o próprio número. Ó. Se o número for negativo, é ele sem o sinal de menos. Tá certo? Menos 4 é 4 e menos 6 é 6. Tá certo? Então, essa foi a breve revisão, certo? A respeito de números inteiros. Novamente, número inteiro é o conjunto dos números positivos e negativos. Nesse conjunto que a gente tem os números inteiros, é o conjunto formado pelos números positivos e negativos. Onde a gente pode perceber com mais facilidade esses números inteiros. Quando a gente fala de temperatura é positiva e negativa, certo? Os números, eles são representados, esses números inteiros, eles podem ser representados numa reta numérica, certo? Onde o zero sempre fica no meio, à direita do zero, os números positivos, à esquerda do zero, os números negativos, certo? Número negativo sempre tem que ter o sinal de menos, o positivo ele pode ou não ter o sinal de mais, certo? Ele pode aparecer tanto com o sinal de menos, ele pode tanto aparecer com o sinal de mais ou sem sinal. Tá certo? Representa também, né, outras situações que podem parecer os números inteiros. Quando a gente fala de dinheiro, quando tem dinheiro sobrando, a gente considera o saldo positivo.
Quando falta dinheiro, quando você tem uma dívida, né? É o saldo negativo. Em questões de altura também. Por exemplo, se você considerar um prédio, que ele tem um estacionamento no subsolo. Então, a parte de baixo da rua, da altura do nível da rua, a gente considera negativo. Acima do nível da rua, a gente considera positivo. A altura positiva, né? E a parte de baixo negativa. Tá certo? São exemplos que a gente pode ali considerar os números inteiros. Tá certo? Ainda falando de número inteiro, vem a ideia de módulo. O que seria um módulo de um número inteiro? A distância dele até o zero, tá certo? Se um número inteiro for positivo, o módulo é o próprio número. Se um número inteiro for negativo, é o número sem o sinal na frente, tá certo? Então essa foi a revisão de números inteiros, ok? Tentem fazer a lista de exercícios que vai ser colocada no sistema, né? E aí na próxima aula a gente continua falando sobre operações com números inteiros, ok?